Imagina se eu te dissesse que toda a humanidade, com sua história, ciência, conquistas e dramas, não representa nem 0,01% do universo. Parece absurdo? Pois é exatamente isso que a escala logarítmica e a cosmologia mostram. Somos praticamente invisíveis diante da vastidão do universo observável. Enquanto muitos ainda acham que pensar grande é mirar na Lua, a verdade é que a realidade vai muito, mas muito além. E sabe o que é mais louco? Mesmo com telescópios ultra-avançados, inteligência artificial e toda a tecnologia possível, nossa visão ainda está presa dentro de um horizonte de eventos impossível de atravessar. Cada planeta, cada estrela, cada superaglomerado que a gente descobre, revela um universo ainda maior, mais misterioso, e cheio de perguntas que desafiam até as certezas dos cientistas mais ousados. Se você quer mergulhar nessa jornada, entender como funcionam as unidades cósmicas, por que somos tão pequenos e o que isso significa para nossa existência, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nada, porque esse vídeo vai explodir sua cabeça. Quando a gente fala de escala terrestre e compara com o sistema solar, a primeira reação costuma ser, mas cabe tanta coisa assim no espaço. Imagina a Terra do tamanho de uma bolinha de gude. A Lua, que parece ser nossa vizinha de porta, ficaria a uns 30 centímetros de distância, quase do outro lado da sala. E olha, mesmo nessa brincadeira de escala logarítmica, o Sol estaria a mais de 30 metros, lá fora, quase sumindo de vista. É desse jeito que a gente começa a entender como a unidade astronômica faz diferença para medir essas distâncias absurdas. Agora, pensa na comparação entre Terra, Lua e planetas do Sistema Solar. Se a Terra fosse uma maçã, Júpiter seria um caminhão de melancias, fácil fácil. A escala logarítmica entra aqui como aquela régua mágica da cosmologia que deixa claro o tamanho da nossa insignificância. Não é exagero, Marte, nosso vizinho vermelho, mesmo sendo o próximo destino da exploração humana, está pelo menos 200 vezes mais longe do que a Lua. Nessas horas, fica impossível não se perguntar, será que a gente já se ligou do quão pequenos somos no universo observável? Essas distâncias fazem a gente repensar até o que é longe de verdade. Viajar para a Lua, com toda a tecnologia, parece quase uma caminhada na praia se comparar com uma ida até Netuno, por exemplo. Para ter ideia, enquanto a unidade astronômica resolve as contas entre Sol e Terra, Netuno está lá, orbitando a quase 30 unidades astronômicas de distância. Dá até um frio na barriga pensar que, se fosse de carro, a viagem ia durar milhões de anos. E para fechar esse looping, vale lembrar que essas comparações não são só números soltos na tabela. Cada medida, cada unidade astronômica usada, ajuda a colocar a cabeça no lugar. O espaço entre a Terra e o Sol é só o começo da brincadeira. No fim das contas, a escala logarítmica vira uma ferramenta fundamental para não pirar diante dessas proporções. E, claro, ela prepara terreno para a gente entender por que falar de ânulos, parsec e outras medidas cósmicas é tão necessário quando o papo escala para a galáxia e além. Quando a gente começa a falar de distâncias cósmicas, as unidades tradicionais simplesmente desistem. Quilômetro. Nem chega perto. Aí entram em cena as famosas medidas da cosmologia, unidade astronômica, ano-luz e parsec. Cada uma resolve um tipo de pepino diferente. A unidade astronômica nasceu para facilitar a vida dos astrônomos que cansaram de repetir 150 milhões de quilômetros toda vez que falavam da distância entre a Terra e o Sol. Mas não para por aí, porque o ano-luz é aquela unidade que chama atenção, né? Todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente se liga que um ano-luz nada mais é do que a distância que a luz percorre em um ano. E olha, não é pouca coisa não, estamos falando de quase 10 trilhões de quilômetros. Usar ano-luz é o segredo para não enlouquecer quando a gente fala de estrelas que estão ali do lado, mas na verdade moram no outro canto da Via Láctea. E quando o papo fica ainda mais avançado, aí chega o parsec. Esse é o queridinho dos astrofísicos, principalmente quando a escala logarítmica começa a ficar realmente insana. Um parsec equivale a cerca de 3 anos-luz e foi criado para resolver problemas práticos na hora de medir distâncias estelares usando paralaxe. Parece complicado, mas pensa num triângulo gigante no espaço. O parsec é a resposta que sai dessa brincadeira geométrica. No fim das contas, saber converter entre unidade astronômica, ano-luz e parsec é essencial para entender qualquer mapa do universo observável. Sem isso, a gente se perde rapidinho nos números. E mais, cada unidade cósmica tem seu charme e sua utilidade, servindo de ponte entre a escala dos planetas, das estrelas e das galáxias. Curioso para saber até onde a Via Láctea se estende nesse mundaréu de medidas? Segura aí que agora o papo vai escalar. Quando o assunto é Via Láctea, a maioria pensa só naquela faixa brilhante no céu, mas a real dimensão da nossa galáxia é de cair o queixo. Ela se estende por mais de 100 mil anos-luz de uma ponta a outra,
o que já dá para imaginar o quanto a escala logarítmica vira uma necessidade básica na cosmologia. Só para ter ideia, se a Via Láctea fosse do tamanho de uma cidade, o Sistema Solar seria uma microcasinha esquecida num bairro distante, quase invisível. O nosso Sol, por exemplo, nem faz parte do centro da bagunça. Ele está numa região periférica, numa das espirais da Via Láctea, quase como se fosse um morador de subúrbio galáctico. E olha que curioso, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância, o que é quase um salto quântico para quem cresceu achando que o vizinho já morava longe só por estar em outra rua. Essa vizinhança estelar é só um aperitivo do que vem por aí. A Via Láctea, apesar de gigantesca, não vive sozinha. Ela faz parte de um grupo de galáxias chamado Grupo Local, uma espécie de condomínio cósmico. Dentro dele, temos a galáxia de Andrômeda, que um dia pode até bater de frente com a nossa, e algumas outras galáxias menores, todas separadas por distâncias que só fazem sentido quando a gente pensa em ano-luz e parsec. A noção de perto ganha outro significado nesse contexto. E para não deixar dúvidas, entender onde estamos na Via Láctea é quase uma terapia existencial. De repente, aquela ansiedade do dia a dia parece fichinha perto de descobrir que somos só uma poeirinha numa espiral perdida em meio a trilhões de estrelas. Mas calma, porque agora a gente vai ampliar ainda mais o mapa e entrar nos domínios dos grandes grupos galácticos. Preparado para viajar além do nosso bairro estelar? Saindo da nossa galáxia e olhando ao redor, a gente descobre que o universo não é feito só de estrelas e planetas, mas de galáxias que se agrupam em verdadeiros condomínios cósmicos. O nosso, chamado Grupo Local, é uma reunião de mais de 50 galáxias, incluindo a Via Láctea, Andrômeda e várias anãs. Dá para dizer que é uma vizinhança animada, cada uma com suas peculiaridades, mas todas grudadas por uma gravidade que parece nunca tirar férias. Aí você pensa que para por aí, mas o Grupo Local é só a pontinha do iceberg. Existem estruturas ainda maiores, os superaglomerados. O mais famoso pra gente é o superaglomerado de Virgem, onde o Grupo Local está encaixado feito peça de quebra-cabeça. Aqui, a escala logarítmica se torna fundamental porque as distâncias passam dos milhões de anos-luz, um número tão absurdo que só a cosmologia para dar conta do recado sem perder o fio. Esses superaglomerados são tipo cidades feitas de milhares de galáxias, conectadas por filamentos invisíveis, formando uma teia cósmica que se estende pelo universo observável. Dá para imaginar cada galáxia como se fosse um grão de poeira em uma nuvem gigante. E mesmo dentro desse emaranhado, o Grupo Local ocupa uma posição bem discreta, quase como um bairro afastado numa metrópole interestelar. E aí fica o questionamento. Se nossa galáxia já é minúscula na Via Láctea, imagina o tamanho do desafio para entender o universo inteiro? Fica fácil perceber por que as unidades como ano-luz e parsec são indispensáveis para não se perder nesse mar de estruturas. Só que a brincadeira não acaba aqui. O próximo passo é tentar enxergar até onde nossa tecnologia permite e descobrir os limites do universo observável. Bora mergulhar ainda mais fundo? Chegando nesse ponto, bate aquela dúvida clássica. Será que os cientistas já conseguiram enxergar o universo inteiro? A resposta é não. O que a gente chama de universo observável é só a parte que conseguimos ver, graças à luz que já teve tempo de chegar até aqui. Com a ajuda dos telescópios mais modernos, como o James Webb, dá para enxergar bilhões de anos-luz de distância, mas ainda assim isso é só um pedacinho de tudo que existe. O universo total pode ser muito, mas muito maior do que nosso alcance. Tem regiões tão distantes que a luz nem teve tempo de aparecer pra gente, e, por isso, ficam além do nosso horizonte de eventos. Esse limite teórico não é só uma barreira de curiosidade, ele impõe até onde a cosmologia pode ir com evidências. É como tentar ver o final de uma estrada cheia de neblina, a gente só enxerga até onde a luz bate, o resto é especulação. E esse tal de horizonte de eventos não é só papo de filme de ficção científica, não. Ele é uma fronteira real no universo observável, tipo um muro invisível que separa o que podemos medir do que está completamente fora do nosso alcance. Por mais que a tecnologia evolua, sempre vai existir esse limite, e os astrônomos vivem tentando dar um jeitinho de enxergar além, usando matemática, modelos teóricos e até aposta filosófica. O mais fascinante é que, mesmo explorando só uma fração minúscula, já descobrimos estruturas colossais, superaglomerados inteiros e detalhes incríveis sobre a formação do universo. Só que quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda falta para desvendar o universo total. E é nesse clima de mistério que surgem as grandes perguntas sobre sentido, existência e o nosso papel nesse palco cósmico. Bora filosofar sobre essas implicações? Quando a gente percebe que somos menos de 0,01% do universo, bate aquela sensação de formiguinha olhando para a imensidão do cosmos. A escala logarítmica revela não só distâncias,
mas também o abismo existencial que separa nosso cotidiano das grandezas cósmicas. É inevitável se perguntar: será que tudo isso existe só pra gente admirar? Ou será que o universo guarda um propósito ainda maior, escondido além do nosso horizonte de eventos? Do ponto de vista científico, cada avanço tecnológico abre portas para perguntas ainda mais complexas. Telescópios poderosos, sondas espaciais e inteligência artificial estão mudando a cara da exploração espacial. Mas mesmo com tanta inovação, esbarramos nos mesmos desafios: limites físicos, distâncias quase infinitas e a eterna corrida para entender o que existe fora do universo observável. É como se cada resposta viesse com 3 novas dúvidas no pacote. A cosmologia, aliás, adora brincar com nossas certezas. Hoje, os pesquisadores não só exploram o universo observável, mas também tentam teorizar sobre o que está além dele. O estudo dos superaglomerados, do grupo local e da própria Via Láctea serve de trampolim para ideias que desafiam tudo o que sabemos. Imagina descobrir que o universo é só um entre muitos. Isso joga a existência humana num tabuleiro ainda maior, onde tudo pode ser possível. No fim, o maior desafio talvez seja equilibrar humildade com ambição. Por mais pequena que seja a nossa fatia do cosmos, é ela que nos inspira a buscar, explorar e imaginar. Afinal, é na fronteira entre o desconhecido e o possível que surgem as maiores inovações, e talvez, quem sabe, a próxima virada de chave para nossa própria história no universo. Pronto para mergulhar nessa jornada? Agora, bora pensar numa introdução que chame atenção de verdade. Se você quer transformar essa curiosidade em poder de criação, vem para o nosso clube de membros. Lá dentro, eu vou te mostrar passo a passo como usar inteligência artificial para facilitar sua rotina e até construir canais no YouTube sem precisar mostrar o rosto. Na comunidade, você aprende tudo isso de verdade, com exemplos práticos e suporte exclusivo. Pensa bem, o universo pode ser gigantesco, mas quem decide o tamanho do seu impacto é você. A cosmologia ensina que o desconhecido só diminui quando a gente ousa explorar, testar e aprender coisas novas. E com as ferramentas certas, até mesmo o impossível fica ao alcance das mãos. Agora, me conta nos comentários, qual foi a coisa mais surpreendente que você descobriu hoje sobre o universo observável? Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Afinal, a próxima virada pode estar a um clique de distância.